Agora, no programa Emoção Sertaneja, Assuntos do Coração, com o psicólogo Evaldo Mariano. Muito bem, Evaldo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Maria José, boa tarde, Kennedy. Vamos falar sobre a terapia, né? Vamos fechar o ano falando sobre o ano, né? Pensando que essa é a última participação do ano. Voltamos o ano que vem, se Deus quiser, para falar mais sobre outros temas. E aí falando sobre a família dele precisa de terapia, que é o tema de hoje. Tá certo, Evaldo. Então vamos para a nossa conversa. Por qual motivo ocorrem conflitos com a família do parceiro ou parceira, o Evaldo? Maria José, são vários os fatores, né? Pode ser, até porque nós estamos em relações humanas e cada ser é único, cada ser vem aí de uma cultura e isso faz com que cada um tenha um modo de pensar, tenha hábitos, rotinas, costumes, valores, tradições, crenças que são diferentes. Então isso pode ser um dos fatores aí que pode desencadear os conflitos. Pode ser também por falhas na comunicação, ou seja, a pessoa fala uma coisa, entende outra a partir de um próprio referencial interno que se tem. Então, falhas de comunicação, ou talvez aquele famoso disse-me disse, ou mal entendimento, como eu disse aqui. Há também uma questão de disputa de poder ou de atenção, quem será mais amado, ou talvez é o filhinho da mamãe, eu disse aqui num programa anterior. Chantagens emocionais, comparação entre a minha família, a sua família, a família do parceiro. Comparações do tipo, olha, ele tem aquele comportamento que é negativo, aquele hábito que não é tão saudável, funcional, vamos falar assim. Pais superprotetores, invasivos demais nas relações, então intromete demais na relação, tudo que acontece, às vezes sem ter sido chamado, convocado para manifestar uma opinião, tá lá dentro da casa do casal. Então isso também pode ser aí um fator que pode potencializar o conflito. Quando os membros do casal querem mudar uma determinada cultura familiar, então é importante falar que quando a gente está numa relação, antes da gente estar com o parceiro amoroso, já se tem ali uma família que existia antes. Então a gente precisa entender que agora é uma família que você vem para agregar nessa família. Ciúmes da sogra, conflitos com a sogra, intromissão, como eu disse, são vários fatores. Por exemplo, uma pessoa folgada também, que o casal pode perceber que existe um membro da família que é folgado. Então, esses são os fatores aí que podem ocasionar conflitos. Certo. Tem alguma pergunta, Kennedy? Cecília pergunta sobre o marido ou a esposa proibir ambos de irem à casa dos pais ou familiares. Isso também é necessário passar por uma terapia? Você entendeu a pergunta? Entendi. É interessante, porque assim, a gente não pode, de certa forma, proibir o outro de ter o contato, o vínculo, a vivência com a família. É importante esse contato, essa relação. Precisa analisar o porquê dessa proibição. Será que tem aí algum comportamento que é destrutivo, que é tóxico? A gente não pode querer manipular o outro conforme as nossas vontades. E a família é um fator nutritivo e potencializador de saúde mental em alguns momentos. Agora, se é uma família que faz mal tanto para você, nora, no caso da Cecília, que contribuiu aí com a pergunta, e até mesmo com o próprio marido, aí precisa de uma reflexão, talvez acordos, um combinado de não ir com tanta frequência, e avaliar até que ponto que vale a pena ter essas vivências familiares. Pensando, tem muitas pessoas que não quer deixar, né, o convívio com a família. Por exemplo, o parceiro ir na casa da mãe, dos familiares. Essa pessoa pode ser uma pessoa doente também? Ou é ciúme? Ou isso é um ciúme ou uma doença? Ou é do caráter da pessoa? Depois é uma análise. Será que é uma possessividade também, né? Uma fala assim muito
prejudicial na minha perspectiva é você dizer pro outro, você tem que escolher entre eu e a minha família. Essa é uma fala muito pesada, porque como que ele vai escolher entre a mulher e a mãe, por exemplo? São dois laços muito estreitos. Mais uma pergunta aqui. Rogério pergunta se eu não gosto da família da minha esposa, o que faço? Então, primeiro a gente... Muito boa a pergunta do Rogério. Se a gente não gosta, primeiro tem o Martin Buber, um autor da psicologia, que ele fala da relação eu-tu. O que será que tem na família da esposa que incomoda tanto, que faz você não gostar? É bom identificar isso. Se é algo que você percebe que não é possível conviver, que não tem como ter um consenso de, por exemplo, passar um domingo, almoço, um final de ano, momentos que são talvez mais esporádicos, não tem problema nenhum ter um afastamento, porque a gente tem que estar num ambiente onde a gente é bem recebido e onde a gente se sente de fato à vontade, onde a gente pode ser a gente sem precisar ficar pisando em ovos. Sim, mas a gente pode se afastar, mas o nosso companheiro tem que ter a liberdade de estar com a família. Nós temos que nos afastarmos. E não necessariamente, né? Eu diria que, assim, um bom senso, se a gente pudesse falar assim, seria de que a gente pudesse conviver em paz, né? Sim. Todos juntos. Mas uma vez que essa relação foi inviabilizada, que todas as formas de comunicação, de diálogo foram propostas, aí sim, e se você avaliar que não dá para ter uma comunicação efetiva com a família, tudo bem se você se afastar. Agora, não queira obrigar que o seu parceiro também tenha, porque talvez ele não tenha um vínculo ruim, um diálogo ruim com a família. Isso acontece muito, Evaldo, quando a família também não concorda com o relacionamento. Nossa. Aí vira aquela, você não vai, não concorda, não me aceita, se não me aceita, não tem que te aceitar. Isso é normal? E esse tipo de coisa? Eu costumo falar, nossa, muito boa essa pergunta, Maria José, porque assim, relacionamento é a dois, pelo menos no primeiro momento dentro da nossa cultura. Existem vários tipos de relacionamento, mas vamos falar do relacionamento a dois. Relacionamento não é uma perspectiva comunitária que todos dão opinião sobre o que é melhor e pior. É claro que é importante, talvez tenha uma pessoa que tem um conselho, que pode trazer uma orientação. Agora, o outro também tem que analisar se é positivo ou não, sem aquela questão tóxica, disfuncional que a gente vê da pessoa até falar, olha, esse parceiro não serve para você se relacionar por conta disso e disso e disso. Sentimento, química, afetividade, isso não é o outro que escolhe pra gente, é uma coisa muito única. E você, querendo uma consulta com o Evaldo Mariano, você pode entrar em contato no telefone 3261-3877, falar com a secretária Mônica. Evaldo Mariano atende todos os convênios, viu? Vamos para mais uma pergunta. E é o seguinte, vamos continuar aqui com a nossa conversa. Evaldo, como lidar com a família do parceiro? No primeiro momento, para quem já está num relacionamento, talvez isso não vai ser tão relevante, mas para quem está começando, principalmente, essa é a minha fala, a gente precisa, quando a gente chega numa família nova, é importante a gente se ambientar, observar como que é a cultura daquela família, como que é a dinâmica familiar, participar sempre que possível e desde o início respeitar as diferenças. É importante que a gente tenha uma boa comunicação, né? Isso pode ajudar a gente a lidar com a família do parceiro de uma forma mais construtiva, sabendo se posicionar em alguns momentos, mas também sem aquela imposição, trazendo o respeito, o diálogo, ter uma voz ativa na relação, entender que ambos os lados devem ser respeitados, até porque cada um tem um ponto de vista, né? Então, cada um pode olhar para uma determinada situação a partir de uma perspectiva. Principalmente quando a gente está num relacionamento, e isso vale para quem já está há muitos anos casado, é importante que a gente aprenda a ceder.
Primeiro você cede um pouquinho, o outro também cede. Importante, flexibilidade. Quando a gente tem flexibilidade, é possível que ambos saiam felizes. Então, por exemplo, é um Natal. Nós estamos chegando agora na época do Natal. Tem conflitos com a sogra. Nossa, vamos ter que reunir a família para passar o Natal e eu vou ter que encontrar com a sogra. Será que não é um momento? Será que o marido não precisa desse momento? Será que não dá para fazer alguns consensos? A gente passa lá, fica um pouco com a sua família e de repente a gente vai para minha família ou faz o Natal na minha casa. Enfim, pensar nesses acordos relacionais que são de suma importância para uma relação saudável e vice-versa. Como eu disse, né, então a flexibilidade aí ela é de suma importância, né? E é aquela questão, né? Gentileza gera gentileza. Se você tentar tratar o outro com gentileza, e sempre sem esperar, porque às vezes a gente espera muito, né? A gente fala um bom dia quando chega, ou uma boa tarde, ou uma boa noite, aí não respondeu, a gente fica chateado. E é aquilo que eu já disse aqui, a gente tem que desejar para o outro bem e não querer que ele seja retribuído. Porque quando a gente quer, de certa forma, há ali uma expectativa e aí isso pode ficar ruminando dentro da gente. Olha, ele não me respondeu, ele foi grosso. E às vezes aquele sentimento ruim não é seu, é dele. Então a gente tem que entender o que é nosso e o que é do outro. Verdade, Evaldo. Cada pessoa tem o seu jeito de ser, de agir, de se manifestar. Você falou certo. Exatamente. A gente trata com gentileza, a gente tem um jeito de a gente ser, mas a pessoa tem o jeito dela. Não é verdade? Filtrar as relações. Onde estamos? Quem no dia? Qual pergunta? Sobre dar um... O que é? Vamos lá. Um palpite. A escolha de um genro ou uma nora, isso caracteriza cuidados para os filhos sobre escolher uma nora, um genro, né? Você vai dar um palpite, ó. Eu sei que na perspectiva da mãe, do pai, da família, a gente sempre quer o melhor para os filhos, né? Então, seria realmente um cuidado. É claro que um conselho, uma orientação, como eu disse, pode sim considerar um cuidado, mas a gente tem que sempre entender que o filho não é uma extensão das nossas vontades. Então, ele tem um livre-arbítrio para falar, não, eu quero experimentar essa relação. Caso não dê certo, depois cabe também uma reflexão. O que não deu certo? É uma boa oportunidade de aprendizado. Não é porque não deu certo. Talvez muita coisa deu certo e agora é momento de aprender. Nada na nossa vida, eu falo que é em vão. Tudo tem uma razão. Se a gente olha por esse lado, a gente aprende muito. Verdade, Evaldo. Mais uma pergunta. Tenho problemas com o meu genro porque agride a minha filha. O que devo fazer para perdoar este tipo de atitude? Aí é uma questão séria, né? Porque a agressão, seja ela física ou psicológica, precisa ser dita, refletida, conversada, e isso precisa ser rompido, né? Agora, quem faz isso não é a mãe, né? Quem tem que fazer isso, no caso, é a filha, a pessoa que se relaciona, que é a pessoa de maior, né, que tem a consciência para falar, olha, eu não permito que isso aconteça. É aquilo que eu falei, né? Você ensina para o outro como ele deve te tratar. Então, se está acontecendo esse tipo de comportamento, é porque há uma autorização por parte da filha, né? Agora, o perdão é aquilo que eu sempre falo, ele não é para o outro. O perdão ele tem que ser para nós. Fica difícil perdoar porque pode ser recorrente, né, a violência física. Mas é sempre essa reflexão, quem mais beneficia a gente. Evaldo, criticar, falar mal da família, claro, né? Claro que isso prejudica a relação. Mas você está sempre assim falando sobre, nós estamos falando sobre esse assunto, que realmente prejudica mesmo a relação. Exatamente, porque a gente, se você fica apontando defeitos, bate de frente, isso tudo pode não ser muito positivo. Então, o movimento tem que ser ao contrário. Se você não consegue ter uma boa relação com a família, que você pelo menos tenha capacidade de se distanciar um pouco, né, de evitar criar mais conflitos.
Certo, tem uma participação ao vivo aqui no 32717410. Alô, boa tarde. Boa tarde. Você quer falar seu nome? Não, se não fala não. Não, então pode falar com o psicólogo Evaldo, ele está te ouvindo. Assim, quando a gente passou por 2 relacionamentos. Oi? É normal. Quando a gente passou por 2 relacionamentos, é normal que no terceiro a gente tenha medo? Você já passou por 2 relacionamentos, né? Ah, E você vai para o terceiro. isso. E você está com medo de ter esse terceiro relacionamento? Uhum. Pode ser que no terceiro você tenha passado por 2 relações que trouxe algum evento traumático. Alguma situação foi difícil e que deixou de certo uma marca negativa. E aí você vai para uma terceira relação preocupado. Será que vai dar certo? Será que não vai acontecer novamente? Precisa de olhar para isso, viu? Procurar uma psicoterapia para observar o porquê que não deu certo. Será que teve alguma contribuição sua? Será que teve uma contribuição dele? E ir se libertando desses medos. Assim, sabe, aconteceu no meu último relacionamento, ele terminar comigo um dia, e no mesmo dia ele beijar outra na minha frente. Aí, tipo, aí sabe, aquele medo de pegar as minhas contra a pessoa e aconteceu mesmo. O Bauman fala muito sobre isso, né? As relações líquidas, que seria como se as pessoas fossem descartáveis. Então, hoje eu falo que eu te amo, amanhã nem lembro mais de você. Então, que sentimento é esse que nós estamos vivenciando nessa contemporaneidade? Por isso que é importante se relacionar aos pouquinhos, né? Hoje em dia, outro dia eu estava na minha rede social, aí eu vi uma pessoa procurando relacionamento sério, isso era na sexta, no sábado ela colocou lá no Facebook, já estou de relacionamento sério, num grupo, né? Então assim, e já falando que estava amando e tudo mais. Então assim, gente, amor precisa de um tempo, né? Amor é construção. Verdade, Evaldo. Nossa, o que mais acontece é isso. E aí a separação é da mesma proporção, ela é rápida, né? Gente, não se ama assim de um dia para se outro. ama. Não se encontra um amor assim tão rápido. Demora tempo para você construir um relacionamento. Mas... Exatamente. Até para separar demora em alguns casos, né? A separação não é tão simples. E conta pra você lá. Tá certo. Então, o Evaldo vai te responder. Pode acompanhar aí pelo rádio, tá bom? Tá bom. Um abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. Evaldo, é o seguinte. É verdade. Meu marido me batia muito. Aí um dia ele me agrediu. Eu falei pra ele, você vai me bater? Então nós vamos largar. Aí ele disse que você quer largar? Falei, não, eu não quero viver apanhando. E nunca mais ele me bateu. É exatamente isso. Você disse pra ele, olha, relacionamento tem limite. Houve o não, e aí aconteceu o que você tanto gostaria, que na verdade é o mais saudável, né? Certo. Mas é tão difícil perdoar alguém. Como faz? Como faz muito... Ela foi muito magoada pelo ex há 20 anos e não consigo gostar de ninguém. Por quê? E é quando a gente tem uma mágoa, um coração cristalizado, não se evolui, que é o que a gente fala de prognóstico, de possibilidades. E aí a gente fica, talvez, na solidão, né? Vivendo, sofrendo, porque uma relação não deu certo. Procure um processo psicoterapêutico de autoconhecimento para você observar, né, o porquê que você não está se dando a chance de encontrar uma nova pessoa, de aprender novamente, né, de viver uma história diferente. Acho que é um bom momento para isso. Pois é, Valdo, a pessoa se tranca tanto quando tem decepções, se tranca a ponto de não gostar de mais ninguém. Isso é prejudicial para ela mesma, ela tem que se tratar, não é? É importante buscar uma ajuda, né? Porque é como se ela tivesse fechado o coração. Fechou, né? O coração. Quantas marcas deve ter na história dela? Exatamente. Evaldo, é importante colocar limites
quando a relação entre familiares do parceiro ou da parceira se torna abusiva? É bem isso que ela disse aí, a participação que nós tivemos, né? Colocar limites é de extrema importância, não significa excluir o outro da família dele, né? Colocar limites naquilo que faz mal. A gente não deve competir, né, com vínculo afetivo, então, de competir com mãe, com irmão, mas entender que cada um tem o seu lugar numa relação. Tudo isso aí é importante. Certo, Evaldo. E as suas palavras finais? Maria José, Estamos... eu quero agradecer, né, esse tempo que a gente ficou aqui, né, esses foram quase 3 meses, toda quarta-feira, com você, com o Kennedy, dizer que vou me programar para que a gente possa voltar no ano que vem. E se você já quiser ir nesse processo também, estiver surgindo aí temas para a gente falar, é de suma importância, que a gente pode montar um cronograma para estar falando sobre os assuntos do coração, de relacionamento, da psicologia, que a gente sabe que quando a gente cuida da saúde mental, a saúde física e os relacionamentos de modo geral são mais satisfatórios. Certo. Kennedy, dá uma olhadinha nesse áudio aí. Hoje, como o Evaldo está despedindo... aqui, provisoriamente do ano 2020 aqui no programa. 2021 estará aqui firme e forte, se Deus quiser, porque está ajudando muitas pessoas. É muito importante a sua participação aqui todas as quartas-feiras, né? Não é para nós, não. Certo. Então, Evaldo, nós que agradecemos a sua participação aqui, e foi de uma grandiosidade enorme, você não imagina o quanto o nosso programa enriqueceu com a sua participação, e desejo para você boas festas, bom final de ano, até que não vai ser tão assim, esse ano tão complicado, vai ser diferente, mas a gente com o nosso jeitinho, o nosso cuidado, também temos que como se fala, aproveitar um pouquinho, né? Exatamente. Descansar, porque você está trabalhando muito e trabalha muito. É verdade. Então, assim, eu também desejo um Feliz Natal, um próspero ano novo para você, Kennedy, para Maria José, para todos os ouvintes. E a gente retoma, então, em 2021 com mais energia para falar aí sobre as questões de saúde mental. Vai recarregar as energias. E nós já estamos com saudades. Tá certo. Tá certo. Que ano que vem seja um ano e vai ser diferente, promissor, com muitas coisas positivas para nós, né, Evaldo? Porque sempre você está falando assim coisas positivas. Isso é muito bom. Nós estamos precisando de pessoas assim, que falem e que tenham fé que tudo vai mudar e vai ser diferente. Deixa a sua mensagem final, que é muito importante para nós. Tá certo. Então, o que eu quero dizer hoje principalmente voltando a esse tema de relacionamento, né, com a família, é que você não seja uma pessoa que crie os conflitos, mas que você escolha ser uma pessoa apaziguadora, alguém que queira o bem do outro, mesmo que esse outro não enxergue a pessoa que você é. Então é isso, e até o próximo programa. Se Deus tchau, quiser. tchau. Tchau, obrigada, Evaldo.